Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para continuar o estudo no Catecismo Maior de Westminster. Chegamos aí à pergunta 56, o último dos 4 estágios do estado da exaltação de Cristo, acerca da sua segunda vinda. Vamos, portanto, ler a pergunta e depois quero aproveitar e ler um texto bíblico em Atos, capítulo 1. Aliás, Atos capítulo 3, os versos 14 e 15. Parte do sermão de Pedro. Ou melhor, vamos ler Filipenses 2. A gente não vai ler hoje, Atos a gente vai ler no correr aqui da exposição. Vamos ler Filipenses 2, 5 a 11, que esse texto que a gente usou tanto durante esses estudos, né? Melhor. Então vamos lá. A pergunta, deixa eu compartilhar aqui na tela. Pergunta 56. Como Cristo será exaltado quando ele vier pela segunda vez para julgar o mundo? Cristo será exaltado, ficou pequenininho, né? Cristo será exaltado em sua vinda para julgar o mundo, em que, tendo sido injustamente julgado e condenado pelos homens maus, virá uma segunda vez no último dia, com grande poder e na plena manifestação da sua glória e na de seu Pai, com todos os seus santos anjos, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, para julgar o mundo em retidão. Vamos ler o texto também, Filipenses 2, 5. O texto diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Aqui o estado da humilhação. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aqui a exaltação. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Agradecemos-te, Pai, por mais um dia e a oportunidade que temos mais uma vez de recorrermos à Escritura Sagrada a fim de aprendermos que nós devemos crer a seu respeito e a forma como nós devemos viver. Sabemos que este assunto que nós estudaremos traz implicações para a nossa vida e pedimos que o Senhor nos ajude a aplicá-las e viver em conformidade com o seu retorno. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então, esse é o último dos estágios da exaltação de Cristo, é o seu retorno em glória para julgar o mundo. Sua primeira vinda, Cristo despiu-se da sua glória, a gente acabou de ler aqui em Filipenses, ao ponto de não ter onde reclinar a sua cabeça ou como nós lembramos nessa semana da Páscoa, né? Sendo reconhecido como o rei que vem em nome do Senhor, aqueles que cantavam Hosana nas alturas, mas ele montado num jumentinho emprestado com uma sela improvisada, que é justamente um indicativo da sua humildade a despeito da sua divindade. E não é assim o seu retorno. Não é nestas condições em que ele pisará de novo esta terra. O seu retorno será glorioso, será poderoso. Sua posição não será a menor entre os homens, feito até mesmo inferior aos anjos, né? O autor aos Hebreus vai dizer isso no capítulo 2. Mas agora ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele ressurgiu dentre os mortos, ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai. São os três primeiros estágios da exaltação. E agora, aquele que tem os seus inimigos por estrado para os seus pés, retornará a fim de julgar este mundo e todos quantos neles vivem ou viveram. E esse é o movimento que o catecismo faz. Ele inicia a exposição deste estágio apontando-nos para a realidade terrena enfrentada por Cristo. Ele diz que Cristo foi injustamente julgado e condenado pelos homens maus na sua primeira vinda. E Paulo, em Atos 3, versos 14 e 15, Paulo não, desculpa, Pedro, em Atos 3, né, segundo o registro aqui de Lucas, ele disse o seguinte aos seus ouvintes, né? Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Estou falando aqui de Barrabás. Dessa arte matastes o autor da vida. E aqui tem um jogo, né, de Pedro. Vocês mataram aquele que é o autor da vida. Tiraram a vida do autor da vida. Vocês mataram aquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, esse
julgamento injusto, e ele que foi injustamente julgado e condenado pelos homens maus na sua primeira vinda, o catecismo diz, virá uma segunda vez no último dia. Então ele vem naquele último dia, só que com outro status, que é o status que o catecismo passa a expor. E você perceberá que em nenhum momento o catecismo fala do tempo da vinda de Jesus. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz que esse dia vem como ladrão da noite, uma referência ao desconhecimento com relação ao dia exato do calendário. E esse é o ensinamento do próprio Senhor Jesus, que contou parábolas lá em Mateus 24 e 25, ou no texto correspondente dos outros evangelistas, né? Ah, parábolas que revelavam a incerteza do dia exato, mas com clareza ele afirma aos seus discípulos em Atos 1:7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela exclusiva autoridade. Então o catecismo não fala do dia exato da segunda vinda, mas fala do modo. Como Cristo é exaltado em sua segunda vinda diz respeito ao modo como ele virá. E você vai perceber na Escritura Sagrada que a descrição da segunda vinda de Cristo ela é muito sucinta. Você não tem muitos detalhes. Ela não é apresentada com uma grande pompa. Eu penso que a intenção da Escritura Sagrada é apenas demonstrar como a segunda vinda de Cristo difere da primeira. Então, os textos em que nós leremos ou que nós poderíamos ler sobre esse assunto, eles sempre demonstram para nós o poder, a glória e a autoridade do vencedor, né? A autoridade que Jesus exercerá quando ele retornar. Então, o catecismo diz, ele virá uma segunda vez com grande poder e na plena manifestação da sua glória. Lá no Sermão Escatológico, Mateus 24, verso 30, nós lemos exatamente isso, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e com muita glória. Então, com grande poder, diferente daquilo que ele manifestou na sua primeira vinda, ah, indo ali em humildade, nascendo numa manjedoura, de uma mulher humilde, né? Num lar humilde, com perseguição, agora não. Agora é grande o poder que ele manifestará na sua vinda. Não haverá quem seja mais poderoso que ele. Não haverá, por exemplo, um Herodes com o poder com o poder de mandar matá-lo ou de achar que será possível isso. Não, a manifestação de Cristo demonstrará essa impossibilidade, porque será com grande poder e também com muita glória. Aquele que veio em humildade e pobreza, que foi desprezado por não ter beleza, retornará gloriosamente à vista de todos, e o catecismo destaca, e é o que a Escritura diz, que ele virá tanto na sua própria glória, quanto na glória do seu Pai. Lucas capítulo 9, verso 26, o texto diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Então ele vem não só na sua própria glória, na sua manifestação gloriosa de poder, mas também na do Pai. E o catecismo também destaca que ele vem com a autoridade de um vencedor, né, com grande poder, na plena manifestação da glória e na do seu Pai, com todos os seus santos anjos, essas últimas expressões aqui, com os seus anjos, com brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, ressalta justamente essa autoridade que é inicialmente vista aqui na companhia dos seus anjos. Vamos ler primeiro Tessalonicenses 4,16, que é onde nós encontramos essa descrição completa. O texto diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então essa autoridade é vista no fato de que ele virá acompanhado por todos os seus santos anjos, pelos seres celestiais que estão sob o seu domínio, cumprindo o seu propósito, aquilo que ele ordenar, e também essa autoridade se dá na sua palavra de ordem. Então é o comando soberano de Cristo, o rei e juiz de toda a terra, que chama, aquele que chama os mortos à vida, que convoca os seus eleitos para a reunião final. E essa palavra de ordem é pronunciada na voz de arcanjo, ou seja, é pronunciada com majestade celestial, como porta-voz da autoridade divina, revelando o caráter glorioso e incontestável da vinda do Senhor. E aí, por fim, o catecismo destaca a trombeta de Deus. Esse é um tópico interessante, porque no Antigo Testamento a trombeta ela tinha algumas funções
que apontam justamente para a vinda, para a segunda vinda de Cristo, né? Para essa tem esse cumprimento escatológico que diz respeito ao fim dos tempos, às últimas coisas. Então, no Antigo Testamento, a trombeta anunciava a descida de Deus, né? Quando Deus se encontrava com o seu povo, foi assim no Sinai, por exemplo, né? Uma espécie de clangor da trombeta, assim que muitas vezes a Escritura menciona. E é por isso que, quando as bodas do Cordeiro com a sua noiva atingir o clímax, esse clangor da trombeta será de novo apropriado, porque representa essa reunião de Deus com o seu povo. Mas a trombeta também foi usada no Antigo Testamento como sinal da vinda do Senhor para resgatar o seu povo da opressão. Foi sinal de livramento, esse é o ponto. Então, isso vai acontecer também. Esse último som da trombeta será o sinal para os mortos ressurgirem, para os vivos serem transformados, para que todos os eleitos de Deus sejam reunidos de toda a face da terra para o encontro do Senhor. E existe um terceiro significado, porque o som da trombeta também deve ser reconhecido, meus irmãos, como cumprimento da ordenança das trombetas lá de Levítico 25. Nós estudamos no ano passado, né? Então, é a proclamação da liberdade de todo o universo, né? O ano do jubileu, que iniciava com o som da trombeta e representava liberdade, que era proclamada no som da trombeta, é isso. Quando o som da trombeta for tocado, é a liberdade proclamada para todos os filhos de Deus, né? É o eterno jubileu. Então depois você pode procurar no canal da nossa igreja essa exposição em Levítico 25. Mas é também um significado desse texto. Então, isso aponta justamente para a manifestação vitoriosa, autoritativa, poderosa e gloriosa de Jesus Cristo. É assim que a Escritura define a vinda de Cristo. A vinda de Cristo vai ser como Cristo vai vir: em glória, em poder, com autoridade e manifestando a sua vitória como um vencedor, né? E por fim, aquele que foi réu será juiz. Esse é o grande objetivo da sua segunda vinda, para julgar o mundo em retidão. O catecismo diz aqui, né? Cristo julgará em justiça, de acordo com a justa lei de Deus, maneira muito diferente da qual ele foi julgado nesse mundo. Atos capítulo 17, Lucas de novo registra aqui, verso de número 31, agora é Paulo, está falando, agora sim é Paulo. O texto diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo está diante dos gregos aqui no Areópago, pregando o evangelho para eles, né? Nós encontramos lá em João, lá em Apocalipse 20, verso 13 de João, ah, João nos mostra ali o grande julgamento de Deus, e o julgamento que incluirá todo mundo. Ele diz que todos os que já houverem morrido serão incluídos nesse julgamento, bem como todos quantos estiverem vivos no momento da volta de Cristo. Ou seja, esse julgamento inclui todo mundo que já pisou nessa terra. Inclui eu e você, inclui todos os crentes. Por duas vezes nas suas cartas, não vou abrir aqui, mas vou mencionar, 2 Coríntios 5:10 e Romanos, é que tá TM aqui, Romanos 14:10. Nessas duas ocasiões, Paulo afirma que todos, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Eu vou deixar na tela aí o texto bíblico. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, de Deus. A diferença, no entanto, é que os crentes, em seu julgamento, eles serão absolvidos por causa do sangue e da justiça de Cristo que foram neles imputados. Cristo morreu pelos nossos pecados, pagou pelas nossas ofensas. É por isso que Paulo, lá em Romanos 8:1, afirma que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, os crentes serão julgados, mas serão absolvidos por causa da obra de Cristo. Os descrentes não. Serão julgados com base na revelação natural de Deus, naquilo que Deus deu a conhecer por meio da criação, da consciência humana, a lei que está gravada no coração de cada homem, de cada ser humano, essa luz da natureza escrita nos corações, nas consciências, mesmo que impossível de ser cumprida por conta do pecado individual de cada um, torna todos os homens indesculpáveis diante de Deus. Porque mesmo se não conhecerem as escrituras sagradas, o seu pecado é uma rebeldia própria, deliberada, é uma rejeição deliberada da verdade de Deus. E assim é que o catecismo então apresenta
a segunda vinda de Cristo e como Cristo será exaltado na sua segunda vinda. Uma que nós precisamos considerar para a nossa própria vida é reconhecer que, apesar da declaração do nosso Senhor de que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, quando o seu retorno ocorrerá, alguns continuam a definir datas, alguns procuram ali supostamente discernir os tempos, tentando definir o momento exato da vinda de Cristo, mas esse é um erro. Enquanto isso, o que a Escritura diz que nós devemos fazer? Nós não precisamos ficar procurando a data, preocupados com tempos e épocas. A Escritura diz que nós devemos nos concentrar no fato de que é possível reconhecer a confiabilidade dessa promessa, ou seja, de que Cristo voltará. Por quê? Porque lá em Mateus 24 ele nos deu sinais que provam que a sua vinda se aproxima. Então, enquanto esses sinais acontecem, sinais de juízo, sinais de graça que eles são expostos, o que a gente precisa fazer? Lembrar que ele retornará em glória para julgar esse mundo e, dois, nos prepararmos para que quer ele venha ao nosso encontro ou nós vamos ao seu encontro, nós estejamos prontos para encontrá-lo, para estar face a face com o justo juiz. O próprio Jesus disse que, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, isso quer dizer é que antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, isso está lá em Mateus 24. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, eles estavam vivendo a vida normal, vivendo alegremente suas próprias rotinas, como se nada tivesse acontecido. E, em grande parte, desavisados de qualquer desastre que poderia acontecer. Então, Jesus está dizendo que vai ser assim quando ele retornar. As pessoas elas não se importam com esses sinais, elas não creem que eles apontam para o glorioso retorno de Jesus Cristo, mas nós, Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5, versos 4 e 5, nós não estamos em trevas, meus irmãos. Apesar de nós não sabermos o dia exato, ele diz, nós não estamos em trevas para que esse dia que vem como ladrão nos apanhe como ladrão, de surpresa. Por quê? Porque nós somos filhos da luz, filhos do dia. O que Paulo está querendo dizer? Por que esse dia da vinda de Cristo não vai te pegar de surpresa? Porque você está pronto sempre. Então, seja lá quando ele for, você estará pronto. É assim que nós precisamos aplicar esse ensino na nossa vida. Estejamos preparados, portanto, para o retorno glorioso do nosso Redentor. Vamos orar mais uma vez, encerrar o nosso estudo? Agradecemos, Senhor, pelo tempo que tivemos aqui de consideração da Tua palavra, desse assunto importante para a doutrina, para a nossa vida, e pedimos que o Senhor nos ajude, através do Teu Santo Espírito, nos iluminando, incomodando o nosso coração, para que nós estejamos sempre prontos, para que, ou aquele dia, aquele último dia em que o Senhor virá ao nosso encontro, ou para o dia em que o Senhor nos chamar, nós seremos elevados às alturas como o Senhor o foi anteriormente. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Lembrem-se aí das nossas atividades. A sexta-feira, às 10 horas, culto das 7 palavras na Igreja Ebenezer. Depois, no domingo, às 7 horas, culto em ações de graças pela ressurreição de Cristo. Depois, normalmente, nosso culto às 18. Então, e também tem o café da manhã, né? Depois do culto às 7 da manhã no domingo, nós temos um café da manhã. Você é nosso convidado, tá certo? Deus abençoe, meus irmãos. Desejo um bom final de quarta-feira e um bom resto de semana também. Tchau, tchau.